aí, gente. Ver Mais está começando nessa segunda-feira. A semana está só no início, então já vamos começar com alto astral. Vamos pensar em coisa ruim, não. Vamos focar na semana, focar no trabalho, focar aqui no Ver Mais, né? Fique com a gente todos os dias. E a gente já começa o programa hoje falando de saúde, falando da sua saúde. Olha, muita gente sofre com um problema chamado intolerância alimentar. E as pessoas confundem a intolerância com a alergia. Existe uma grande diferença entre as duas e muita gente nem sabe a que tipo de alimento tem intolerância, né? Às vezes as pessoas têm, mas elas não se dão conta, porque tem um certo desconforto, acho que é um probleminha só, comeu algo que fez mal, mas às vezes elas podem realmente estar desenvolvendo um problema relacionado a isso, né? Ou a intolerância ou a alergia, né, doutora? Então, com certeza. Primeiro, diferenciar intolerância de alergia. A alergia é um quadro muito mais grave que envolve manifestações sistêmicas, ou seja, o corpo inteiro acaba sofrendo de alguma forma. As alergias, elas acontecem quando são de origem alimentar, geralmente através da proteína do alimento em questão. Um exemplo, alergia ao leite, que é diferente da intolerância à lactose. Lactose é um carboidrato, então as intolerâncias geralmente são de carboidratos. E a alergia da proteína. A gente ouve falar muito da alergia a alimentos de origem marítima, né? O camarão, mariscos, né? Muita gente tem. Muita gente tem, em alguns casos, gravíssimas reações. Então, a alergia envolve o sistema imunológico sempre. E um dos sintomas mais frequentes é o edema de glote, que é um inchaço, uma falta de ar, pode ter vermelhidão da pele, pode causar coceira. Essas são manifestações de alergia. A gente percebe no nosso corpo, né? E já são casos, eu costumo dizer que a alergia, pense como algo que pode se tornar grave e procure médico. Com certeza. Intolerâncias são sintomas mais gastrointestinais, mais relacionados ao estufamento, distensão abdominal, pode ou não ter diarreia, bem agressiva. E a intolerância, ela, dependendo do tipo de carboidrato que causar, a gente vai conduzir de uma forma diferente também. Quais são os alimentos mais comuns aos que as pessoas podem desenvolver esse tipo de problema? Então, as intolerâncias mais conhecidas é a intolerância à lactose, que agora parece que agora o número de casos aumentou. Na verdade, não. Agora se diagnostica muito mais precocemente e se conhece o que está causando. E a intolerância ao glúten, que também é chamado de doença celíaca. Certo. Né? A gente até tem umas imagens aqui para demonstrar como isso acontece, né, no organismo do ser humano. Porque, então aqui, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é o nosso revestimento do epitélio intestinal, é o nosso intestino normal. Esses dedinhos são as estruturas que aumentam a absorção dos nutrientes. Então a gente precisa dessas vilosidades para absorver os nutrientes ingeridos. No caso de alguém que tem doença celíaca, que é a intolerância permanente ao glúten, e o glúten, por sua vez, é encontrado no trigo, aveia, centeio e cevada. Em quase todos os alimentos. E quase tudo que a gente encontra industrializado ou não tem o glúten. Então, no caso da doença celíaca, essas vilosidades que são agredidas e elas passam a ter uma diminuição do seu tamanho. Então, elas ficam reduzidas, dessa forma a absorção dos nutrientes fica prejudicado. Então, o quadro clássico é diarreia. Se for uma doença celíaca, que geralmente se diagnostica na infância, essa criança tem um desenvolvimento de estatura e de peso bem inferior ao normal para a sua faixa etária. Então tem que prestar muita atenção, né? Muita Porque atenção. se a criança tem esse problema, pode comprometer, inclusive, o seu desenvolvimento. Exatamente. Distensão no abdômen, a barriguinha fica estufada, tem diarreia, a região ao redor do ânus fica ressecada, como se fosse uma dermatite. O músculo do bumbumzinho da criança geralmente fica com hipotrofia, fica menor. Nossa. Então, esses são alguns... Então dá para identificar. E dá para identificar isso já nos primeiros meses? Geralmente, a doença celíaca, ela é manifestada após o 6º mês de vida. Por quê? Porque é quando se introduz as farinhas. Então, enquanto está mamando no peito, não tem problema nenhum. Aí, quando começa, assim, de crianças com diarreia, pode ser
diversas causas dessa diarreia. Então, o pediatra conduzindo bem essa criança, ele vai chegar ao diagnóstico. Certo. Então, o nutricionista não é para fazer o diagnóstico, é para tratar e ajudar a conduzir essa criança melhor, né? Para recuperar o seu crescimento. E orientar a questão da alimentação, Com né? certeza. O que pode se comer, o que não pode, alguma alimentação alternativa, uma receita, né? Porque para criança é tão difícil, né? Você fazer de uma escola. comida. Mas o bom é que depois de descoberto que é doença celíaca, a retirada dessa substância agressiva, que é o glúten, faz com que o epitélio volte ao normal e ela pode recuperar o peso que perdeu, ou a estatura que não adquiriu, então isso pode ser contornado. Certo. No caso da intolerância à lactose, também descobre-se na primeira infância Depende. Ah, não? Existem dois tipos de intolerância à lactose, primário e secundário. E na primária tem ainda os casos raros, que são os congênitos, que a criança já nasce com intolerância, 5% dos casos, e a outra que ela é manifestada na vida adulta. Então, assim, a da criança, geralmente o tratamento é retirada total do leite e substituição com fórmulas específicas, porque a gente não pode esquecer do cálcio, né? Embora tenha cálcio em diversos alimentos de origem vegetal, a absorção dele não é tão boa quanto nos produtos lácteos. E a do adulto, geralmente ele consegue tolerar certas quantidades. Aqui, para vocês verem, é o local onde a enzima que digere o leite se localiza. Também é nos dedinhos que a gente tem lá no intestino, nas vilosidades. E isso é importante a gente perceber que, nos casos de intolerância secundária, ou seja, a pessoa tolerava bem o leite, de uma hora para outra não tolera. Geralmente teve uma infecção intestinal, que teve agressão dessa regiãozinha do intestino, e aí essas enzimas também ficaram menos ativas. Então, também, período de 3 semanas, mais ou menos, de retirada da lactose, volta a tolerar bem. Então, assim, a gente tem os casos de pessoas que realmente não toleram, porque é uma doença, é uma característica genética, tem alteração de genes, e outro caso que é por uma agressão do intestino, que assim que ele recuperar, volta a tolerar o leite. O estresse, esse momento que a gente vive, né, dessa correria louca do dia a dia, pode afetar, pode causar esse tipo de problema? Não, a intolerância... Não tem nada a ver com estresse? Não. Intolerância à lactose é a dificuldade de digerir o leite por falta total ou parcial da enzima. O estresse não reduz essa enzima. O que o estresse pode fazer é uma lentificação no processo de digestão, desde questões estomacais, mas não vai causar uma intolerância alimentar. Para a pessoa ter certeza absoluta de que ela tem, né, o problema da intolerância ou a alergia, de que forma ela identifica, além, claro, dos sintomas que a gente colocou aqui. A intolerância alimentar é mais fácil, que são testes sanguíneos, né? Então dá para fazer a coleta de sangue, tem um teste específico que vai dar o diagnóstico. As alergias são mais delicadas, porque até você descobrir alergia a quê? Então, existem vários testes de alergia e, às vezes, você tem... você acha que tem um tipo de alergia. Quando você faz o teste, você descobre mais 3 tipos. Na dúvida, tem que fazer o teste. Na dúvida, tem que fazer o teste. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações, doutora. De nada.